Olá, estamos aqui com mais um programa Educa Ação. E hoje nós vamos ter uma conversa bem gostosa aqui com o nosso jogador Fábio Luiz, o professor Lula, vice-diretor da Escola Isaura Ibanez Paiva, e o professor Luciano Rocha, meu irmão, professor da Escola Santa Rita de Cássia. Meninos, muito obrigada por terem aceitado o convite. E eu, desde já quero saber um pouquinho da trajetória de vocês. Vou começar, eu estava conversando com o pessoal aqui, eu sou o mais velho, então idoso tem preferência. Não na hora do velório, mas em outros lances a gente tem que ter preferência. Bom, a minha trajetória começou assim, eu comecei fazendo nada na vida, sem definir o que eu ia fazer. Comecei a trabalhar, e quando eu perdi o emprego, eu fui convidado para trabalhar num projeto social. E quando eu fui trabalhar num projeto social para ajudar umas crianças, um amigo meu, o professor Silvio, eu sempre troco o Rodrigues ou o Ribeiro, que jogou comigo handball, e ele me convidou, me dá uma mão nesse projeto. Aí fui lá, dei uma mão no projeto social, e aí eu fui observado uma professora, e ela veio, professora Marisa, não sei onde é que ela se encontra, deve estar aposentada. Ela disse, por que não faz educação física? Tu tem todo o jeito para isso. E aí eu disse, eu acho que é por aí. E por ter gosto pelo esporte, ter sido um atleta de handball, então eu comecei a ter gosto pela coisa, e com o incentivo da professora Marisa, eu fiz educação física e continuei até hoje nessa área da educação. Bom, meu nome é Luciano, eu comecei a fazer o curso de educação física na Unicinos. Até foi porque na minha época de infância, né, tínhamos o SESI, né, nós tínhamos bastante atividade aqui em Guaíba, né, tinha no Coelhão, né, atividades com o professor Ney, né, o professor Luiz, né, tive a professora Ângela também, né, o professor Edson, né, e eu fui me motivando, né, pelos professores, né, pelo que eles faziam. Eu também eu fui militar, né? E aí, como tinha muito movimento e esporte, né, o militarismo está ligado ao esporte, aí eu aproveitei, né? Também não tinha um curso superior, aí o primeiro curso que eu optei foi pela educação física, né? Bom, eu sou o Fábio Luiz, ex-atleta profissional de futebol. Eu comecei a minha carreira bem novo, né? A gente não tinha muita oportunidade naquela época. Muitos amigos iam para criminalidade, outros optavam por outras situações. E eu sempre sonhei em ser um atleta profissional de futebol. Então não foi muito fácil no começo, né? Mas eu tinha um foco. Tive a felicidade de também ter 2 treinadores que hoje estão aqui, né? Os professores que me deram aula no Cônigo de educação física. Estou feliz de rever os amigos. E eu não sabia, hein, Fábio? Não foi nada combinado. Sim, com certeza. Eu aprendi muito com eles também. Me ajudou na minha trajetória, porque no futebol tudo depende da educação, tanto em casa como na escola, né? Então é muito importante isso aí. Fico feliz de ter passado pela mão deles. E já que o Fábio tocou no assunto, na questão, vocês acham que o professor é um bom influenciador? Eu acho que é fundamental, Débora. Senão já estaria, a maioria estaria fora da área de educação se não tivesse esse ideal de influenciar uma geração. A gente pode tanto influenciar para o bem como para o mal. Então a gente eu falo com meus alunos que quando terminar minha aula eles têm que chegar em casa e comentar para o pai: o que tu fez hoje? Tive aula de educação física. Como é que foi? Foi ruim? É comentário. Foi boa? É comentário. Então a minha aula tem que ser comentada. Então eu tenho que influenciar para eles terem opinião. Foi uma droga a aula dele, beleza, aceito, vamos melhorar. Foi boa, aí fica ruim que a gente se acha, né? Mas eu acho que tem que ter um comentário. Em casa tem que ter um comentário. Como é que foi a aula? O que aconteceu na aula? O pai também tem a obrigação de perguntar. E assim, querendo ou não, a gente tem uma influência. A nossa postura, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente veste. Eu não sei se eu posso comentar um caso. Claro, pode sim, fique à vontade. Esses dias eu cheguei na escola,
após a gincana, e nós tínhamos colocado flores nos pneus. E aí eu cheguei e as crianças estavam brincando em cima das flores. E aí eu cheguei e disse para as crianças, sai daí! As crianças, 8, 9 anos, e aí as duas meninas, uma cochichou no ouvido da outra e veio, eu sei porque tá brava. Eu digo, o que houve? Não te damos o nosso abraço de hoje. Aí me desarmou, né? Então assim, ó, Sim, a eles... gente abraça, eu procuro fazer na escola a terapia do abraço, que a gente abraça aquele que está limpinho, que o pai dá o abraço, e aquele que está sujo, que o pai não dá o abraço. Então a gente influencia a forma de carinho, de postura, de exemplo. A gente é exemplo. Em todo momento, a gente é que nem policial. O policial é policial 24 horas, nós somos professores 24 horas. Exatamente. Qualquer Exatamente. setor é professor. Não, e a questão do abraço, né, Lula, é bom tanto para o aluno e tanto para o professor que recebe. Claro. Né? Porque às vezes tu chega de uma... nós, professores, temos nossos problemas pessoais também, e às vezes tu chega sem ânimo e tu recebe um sorriso de uma criança, tu recebe um abraço que te remonta. Né? Então é importante, sim, isso. E eu quero perguntar para vocês assim, ó, durante a trajetória, algum de vocês já passou por algum momento de discriminação, por alguma situação assim? Assim, ó, como professor, é como o Lula falou, né? Assim como nós somos exemplos, aqui em Guaíba, né? Eu nunca passei por um momento assim de constrangimento racial, né? Mas parece às vezes que tu tem alguma coisa assim que te impede que tu dê um passo à frente, né? Às vezes colegas, né? Não no momento, isso aí é mais no início da carreira, né? Quando tu começa até tu ter o teu espaço, né? Tu tem essa dificuldade, né? Tu não participa às vezes de determinadas rodas, tu conversa às vezes com o professor, eu vou largar meu currículo aí. Aí o professor diz, não, pode largar, mas o professor não faz, né? Especialmente se tratando no caso de uma escola particular, né? Aí tu nunca tem aquele retorno. Já na escola pública, né, nós não sofremos de preconceito, até porque tu presta um concurso, né? Então, para mim, assim, eu no momento eu nunca tive nenhum constrangimento assim, né? Mas será que às vezes não é naquele momento que diz, quando começa, não, isso não é para ti, não deixa, não compete ao professor fulano, não deixa que fulano faz, será que nesse discurso não tem uma pontinha de um preconceito, Lula? O que tu acha? Eu posso contar 2 exemplos que claro. comigo, eu gosto de citar, e eu quando eu assumi o Cônigo Scherer, no início da minha carreira com magistério estadual, eu, com essa minha mania de terapia do abraço, eu fui chamado pela diretora e disse, professor, se eu não abraço as meninas, eu digo, houve algum caso de assédio, alguma denúncia de assédio? Não, é que o outro professor podia abraçar, ele era loiro, o senhor é negro. Ah, sim, é um detalhe. Então ele poderia abraçar, eu não. A justificativa dela me doeu, porque era uma pessoa assim que eu tinha idolatria, que ela tinha sido minha professora, e eu sentia muito orgulho de estar trabalhando do lado dela. E como se diz aqui no Rio Grande do Sul, me caiu os buteados do bolso quando ela me disse aquilo. Sim, sim. É. Todo mundo diz, por que não fez nada? Ela falou entre 4 paredes isso. E isso me marcou a minha carreira, ele me deixou muito constrangido, muito medo de atuar, porque eu estava iniciando a receber aquele choque de realidade. De realidade, né? E aí começamos não é por aí que eu vou trilhar minha carreira, não vou, por esta pessoa ter essa discriminação, eu não vou pautar minha vida por em cima dela, vou virar o jogo pro meu lado. E aí comecei a trabalhar, e casualmente, anos após, aí, passou a vida toda, a neta dela era pequenininha quando ocorreu esse fato, a neta dela veio casar com um negro. Então, assim, foi um... Aí tudo mudou. Não, aí eu gostaria de encontrar ela, como é que tu abraça a tua neta? Como é que esse negro abraça a tua... Né? Porque, né? Então, assim, o mundo dá volta, e casualmente também casado, o cara é uma excelente pessoa, né? Talvez hoje ela valorize a gente não pela cor da pele, pelo valor do cidadão. Né? Então a gente tem que valorizar pelo cidadão. E assim foi depois mais outras essa mesma pessoa, eu tenho certeza que não é perseguição,
acho que era a cultura da época. Sim, porque que a nós gente vivemos o que acontecia no passado. Acho que a Há uma cultura da época era reprodução. discriminar, né? Então, ela, às vezes, outro professor deixava o material na rua, ela me chamava para recolher, porque o outro professor deixava. Eu disse, pô, porque não pediu para quem deixou lá? Né? Se eu deixar, eu vou lá e recolho o material, não tem problema. Mas não era eu que tinha deixado. E aí, graças a Deus, está bem de saúde, continua bem, o desejo toda a paz dela, porque talvez não seja dela, talvez a cultura da época era essa. Né? Hoje ela deve estar revendo seus conceitos. Tomara Sim, que eu acredito que nos dias de hoje, né, a pessoa que não revê seus conceitos, que não aceita, é difícil, é difícil. Esses dias eu ouvi uma menina de 6 anos dizer que ela tem muito medo de ser negra, ela não quer, ela não gostaria de ter nascido. Ela disse, como é que ela fala? Graças a Deus que eu não nasci negra. E eu não fico nem no sol para não escurecer, sabe? Então, assim, tu fica de pés e mãos atadas porque tu não sabe o que dizer para uma criança. Débora, não é dela. Isso não, isso é coisa de família. É coisa de casa. família, né? Fábio, e tu com essa questão do futebol todo, né? Esse deslumbre na parte de tietagem, essas coisas, as pessoas alguma vez já aconteceu de alguém te discriminar pela cor ou nunca aconteceu? Não, eu particularmente assim, eu quando eu escolhi ser jogador de futebol, foi até mais por isso também, porque eu sabia que não tinha muita oportunidade. Então a minha única oportunidade de vencer na vida, de ser alguém, de poder ajudar minha família, meus pais, minha mãe que estava precisando, que passava necessidade, era o esporte, né? E ali quando o juiz apita o jogo, lá dentro todo mundo é igual. Não existe negro, branco, loiro. Quem joga vai jogar. Então eu usava o esporte para isso também, né? Não só para ganhar dinheiro, mas ali dentro do campo, todo mundo é igual. Não existe isso aí. Então, onde eu passei, eu tive a felicidade de fazer bastante gols, de ir bem, né? E aparecer em capas de jornal, televisão, essas coisas. Então, com isso, o que aconteceu? Eu tive mais oportunidade do que se não tivesse sido um jogador de futebol. Então, eu particularmente, assim, não lembro de um episódio claro, assim, de racismo jogando futebol. Naquela época, antigamente, comecei a jogar em 2000, nessa época aí, eu comecei a jogar aqui na Serra, na Veranópolis, Farroupilhas, né? Então a gente escuta de vez em quando macaco daqui, macaco dali, mas não era aquela coisa tão forte, né? Então eu não particularmente assim, no campo mesmo eu não via muito, né? Mas fora, por exemplo, eu ia quando eu fui morar em Veranópolis, por exemplo, daí eu com meus colegas ia caminhar no centro, a polícia já parava a gente direto. Porque só que a gente estava caminhando, olhando uma loja, aí pedia documento, a gente chamava algum diretor para falar que nós estávamos jogando, né? Então isso são coisas que só acontecem aqui no Sul, porque eu já viajei, já morei em outros países e não acontece isso, né? Morei na Coreia do Sul, minha filha foi junto comigo, não acontece isso. Lá ninguém está preocupado se é preto, se não é, entendeu? Lá cada um vive a sua vida, não tem importância nenhuma. Então é coisa que acontece muito aqui no Brasil, principalmente no Sul, né? Eu já morei em todos os estados, eu posso falar que eu já morei em Sul, Norte, Sudeste, morei em tudo. Morei fora do país, então eu posso dizer isso aí, porque eu sei como é que é, eu vivi na pele, né? Tanto aqui no Sul é muito forte. Né? Isso aí que o Fábio falou, né? É interessante, porque às vezes eu até comento assim com amigos, aqui em Guaíba, assim, nós não sofremos isso aí, mas no momento que tu vai na serra, né, que tu vai ali tu vê a diferença. Tu vai num restaurante, ali tu tem aquele preconceito velado, né? E de repente, determinados horários, os caras vão falar que está fechado. Na verdade, assim como quando eu comecei a estudar, por exemplo, no Cônigo, eu ia pra escola, os meus amigos daquela época via fazendo piadinha, né? Ah, tu sabe o que o nego inventou o cavaquinho para tocar algemado? Isso é uma coisa antiga que eu escutei ontem. Ontem escutei, de um cara que tava comigo ontem na quadra do Filipão ali. Nós tava brincando ali, dele os caras falaram, pô, tu viu o Fábio tocando com a filha dele, banjo, cavaquinho? Daí o cara, pá, que legal, todo mundo que legal. Aí o cara falou assim, pois é pra tocar o gemado. Que absurdo, olha, né? Em 2019. Vamos fazer uma pausa comercial e já retornamos. A
A Imobiliária 7 de Setembro tem mais de 30 anos de tradição em soluções imobiliárias. Oferece os melhores imóveis em Guaíba em toda a região Costa Doce. Você vai se surpreender com um atendimento diferenciado feito pelos nossos corretores. A Imobiliária 7 de Setembro oferece imóveis para venda, locação, terrenos e uma consultoria completa. Sua família cresceu? Você busca um novo investimento? Venha nos visitar na Rua Doutor Laura Zambuja 288, no centro de Guaíba, ou agende a visita de um corretor através do telefone 51 3480 4066. Imobiliária 7 de Setembro, somos especialistas em realizar os seus sonhos. Não, é incrível, um dia desses, eu não vou dizer o nome da loja, logo no início, próximo do Dia das Crianças, eu estava em uma fila e aí chegou uma menina e disse para o caixa, né? Eu vou levar isso daqui de presente para o fulano, porque aí eu vou colocar isto, mais isso, e vou decorar assim e entrego para ele. Aí o rapaz do caixa disse assim, tu não vai fazer negrice. E aí, quando ele me olhou, ele caiu na risada, sabe? Senhora, me desculpe. Eu disse, não, querido, para mim tu não precisa pedir desculpas. Porque tu tens que pedir desculpas para o teu preconceito, não para mim. Porque eu sou negra e sou muito bem resolvida. Porque a gente vê muita coisa. É que assim, é que eu acho que o Luciano não vê tanto assim, porque nós nos criamos em Guaíba e nós fizemos muita amizade com o pessoal aqui. Então, as pessoas, nós passamos a ser pessoas respeitadas. Onde nós vamos, tem alguém que conhece alguém da nossa família. Sim. Sabe? E aí tu não vê muita coisa. Mas a gente sabe que existe. E é isso bem... O que tu falou é importante, porque a verdade, assim, aqui em Guaíba, principalmente, é muito assim, eu conheço fulano, conheço ciclano. Então, as pessoas, às vezes, não têm aquele preconceito direto, né? Por isso que falam preconceito velado. Eles falam que não tem, mas eles têm. Eu aqui em Guaíba, eu não... Alguns estabelecimentos que eu não vou, porque eu já sofri preconceito na minha adolescência ou até por agora, então eu não piso lá, aqui. Tem Sim. vários lugares que eu não vou. Tem lugares que onde eu vou, o segurança está atrás de mim, só vou uma vez, não vou mais. Sim, também não. Já no momento que eu já não me sinto à vontade, eu também já não entro. Quando eu assumi a coordenadoria, em 2015, eu ouvi comentários... tipo, logo a Débora, aquela neguinha da Coab, se aqui no centro tem tanta gente qualificada. Mas as pessoas não sabem da minha qualificação, da minha preparação, até onde eu estudei, né? As bolhas nos pés que nós fizemos, o que a gente fez para chegar onde chegou. Isso as pessoas não sabem, mas julgar, criticar, elas fazem, né? Débora, já aproveitando que eu já tinha notado aqui, que o Fábio colocou, que no Rio Grande do Sul ainda está muito enraizado o preconceito, é só a gente pegar e dar uma estudada no nosso hino rio-grandense. Que num das suas estrofes ele fala 20 de setembro, precursor da liberdade. Que liberdade? Liberdade para quem? Se Davi Canabarro nos traiu os lanceiros negros lá em Porongos, mandando ser atacado, tirou o armamento dos negros e se retirou e só faltou dizer para o Moringue onde é que estavam os negros. Quase tudo isso ele colocou. E outra estrofe que diz assim, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Isso quer dizer que negro não tem virtude? Não tem virtude. Eu acho que quem não tem virtude é quem escraviza outros povos. Esse não tem virtude. Porque o negro que veio trazido da África, ele tinha uma cultura muito mais avançada, tanto quanto a europeia. Tanto é que eles iam lá e caçavam os negros de acordo com o interesse que eles queriam trabalhar nas suas fazendas. Minas Gerais foi colonizado. O trabalho negro foi colocado lá porque tinha ouro, tinha mina lá. Então os negros que sabiam o conhecimento de mina foram colocados para lá. Rio Grande do Sul, que é a região onde mais pecuária, foi trazido negros que tinham conhecimento da técnica pecuária na África. Então a escravização ela foi feita com pré-conhecimento da coisa. Eu sabia por quê. E quem veio para cá, diz o negro era rebelde, não, o cara era rei lá na terra dele. Ele era caçado pelos seus inimigos,
seus inimigos os vendiam. Então, assim, aquele negro que veio para cá, ele tinha cultura. Ele tinha cultura. E aí, o que foi feito? Foi feito a escravização, e eles tinham medo disso, de fugir dessa situação. Porque eles não sabiam, eles não tinham noção de navegação. Né? Se eles tivessem noção de navegação, eles voltariam para a África de novo. Com certeza. Então, assim, ó, muitas coisas foram desmistificadas pelo branco. Eu tenho um ditado africano que diz assim: no momento que a história for contada pelos leões e não pelos caçadores, o final vai ser diferente. Então, no momento que o negro conseguir contar essa história, o final vai ser diferente. E quando a Débora fala em discriminação, não vou citar o nome do vereador, que eu acho que me enoja a situação dele, mas foi o único que me disse a verdade. Eu perguntei por que o governo Esperoto não tinha nenhum negro de destaque em alguma secretaria. E ele me disse, alto, bom som, o dia que ele quiser, vamos na Câmara, ele vai saber para quem que eu estou falando. Ele chegou e me disse que não se bota negro na prefeitura, que ele é da base aliada do governo, então o Esperoto também deve responder por isso, deve concordar com isso. Ele colocou que não se coloca negro, que uma vez colocaram negro, em alusão ao João Colares. João Colares. João Colares, e esse negro fez um mau governo. Então é o seguinte, quantos brancos tiveram em Guaíba e fizeram mau governo? Então, mas não pesa ninguém. Tanto, né, Lula? Não pesa por causa da cor. Nós negros temos assim, ó, nós somos visíveis e invisíveis. Visíveis nos erros e invisíveis no acerto. Quando a gente acerta, ninguém chega e diz, pô, o cara acertou. Mas quando o cara erra, o nosso erro aparece mais. Tem um professor que ele é muito hilário, o professor Jorge Ecker. Ele colocando que um dia estava dando sua aula e ele chegou a piada fica melhor quando ele interpreta, né? O cara só olhando para ele já é uma interpretação da piada, tu ri da piada. Que ele chegou e disse assim, que chegou uma pedagoga e disse para ele, professor, o senhor errou uma nota de um aluno. E aí ele perguntou, quantos alunos eram? 50. Pô, então eu acertei 49. Sim. Então eu tô na média. Então assim, ó, se a gente... O erro, a gente é comum. Quem faz alguma coisa erra. Né? Quem não faz nada não erra. Então por que o nosso erro é muito mais notado do que a nossa virtude? Exato. Acho que agora tu falou tudo, né? A gente tá tendo algum exemplo atualmente, que é de uma apresentadora da TV Globo, que ela, qualquer erro que acontece, o pessoal fala dela. Maju Coutinho, né? Qualquer errinho que acontece, o pessoal mete o pau nela. Todo mundo erra ali na televisão, e ela tá começando agora, mas ela não pode errar. E eu particularmente, vocês também devem acontecer, fui criado assim, procurar não errar, não trazer problema pro meu pai, nem pra minha mãe. Então tudo que eu tinha que fazer, eu resolvia na rua. Hoje eu sou um cara meio chato, até minha filha fala, meus amigos, o Fábio é chato, que gosta de todas as coisas. Não, mas eu fui criado assim, não posso errar. Porque se errar, os caras vão apontar o dedo pra gente, não adianta. Sim. É assim. Então o cara tem que estar sempre focado pra não errar. Fábio, eu vou colocar assim, ó, a diferença do bom e do ótimo. O bom, quando o juiz Joaquim Barbosa foi colocado lá na Justiça Federal. O ótimo é quando isso não virar notícia. Quando ele foi a imprensa todo negro foi colocado lá. O ótimo quando for normal. Quando nós negros tiver posição de ascender ao ministério. Porque qual é a cor da pele dificulta o teu conhecimento? Não. Tua capacidade? Não. Mas infelizmente ainda há pessoas que acham que a cor da pele influencia. Infelizmente ainda é muito gritante. É gritante, Sim, né? Gritante. É gritante porque parece que nós temos que estar sempre os mais bem arrumados, os mais bem comportados, andar na linha sempre, né? Sempre o negro tem que estar sempre, porque é bem como tu disse. Tu acerta sempre, mas no momento que tu erra... Eu até não me esqueci, uma vez o Lula falou assim, ó, o negro é um que tem que fazer o dobro. Sim. Sempre tem que fazer, tem que provar, né? E sempre tentar fazer 2 vezes para dizer que fez e fez bem feito, né? Eu às vezes até fico me perguntando assim, né? Por que nós somos tão taxados, né? Mas eu acredito que isso aí seja sentimento, né? Isso aí seja essa questão de
preconceitos aí. Eu acho que não vai mudar. Eu até estava vendo agora essa questão do jogador Tyson, né? Eu acho que aquilo ali é aquele país lá, não vão mudar essa cultura, né? Não infelizmente, muda. né? Mas isso aí é sentimento, isso aí é rancor, né? Eu acho que é uma coisa, às vezes, meio cultural, né? Porque eu me lembro quando naquele tempo, quando eu comecei a jogar, não tinha internet, não tinha esse negócio de WhatsApp, coisa, vídeo, YouTube, essas coisas. Quando eu apareci em Guaíba, depois, em 2008, por aí, 2007, e aí o pessoal, um dia eu fui no posto, e um cara que estudou comigo no Cônigo, o alemão estudou comigo no Cônigo. Ô, negão, eu vi um negão com um carrão, eu pensei que o negão ou ele tava roubando ou ele era traficante, né? Sim, é a primeira coisa que pensam, né? Depois que eu fiquei sabendo que me falaram que tu tava jogando no Paraná, não sei o quê. Então a primeira coisa que eles pensam quando vê um negro com um carro, ou ele tá roubando, ou ele é bandido, né? É traficante, alguma coisa assim. O cara não pode ter estudado, não pode ter batalhado por um objetivo, não. Sim, sim. É o primeiro pensamento. O Fábio, assim, o que me orgulha, assim, essa minha condição, é que quando eu saio, quando eu vou a algum evento, alguma coisa, algum local, fora de Guaíba, às vezes eu sou chamado pelo nome. Se eu falar para os quatro aqui, pouca gente vai saber meu nome. Mas eu saio fora de Guaíba, as pessoas me chamam de Luiz Otacílio. Então quer dizer assim, ou sabe o meu conhecimento, ou tem alguma coisa que ligou, que eu marquei. Esses dias eu encontrei o professor Matheus Saldanha, que fazia anos que eu não encontrava ele de Santa Maria, e ele me perguntou como é que está a Guaíba, como é que está, ele me chamou para o Luiz Otacílio. Pô, ele foi meu professor, foi meu treinador lá em 70, não vou dizer o ano, porque 70 e poucos, ele ainda lembrava do meu nome. E ele me perguntou o que ele está fazendo com... foi hilário, o que ele está fazendo com o handball de Guaíba. Eu disse, pô, Matheus, larguei. Ele, pô, Lula, eu tô com Luiz Otacílio, eu tô com 70 e poucos e continuo dando meus treininhos. Aí eu voltei a trabalhar semana passada com handball. O Matheus me incentivou a voltar a trabalhar, né? É assim, ó, e fora a gente fez uma trajetória, talvez através do esporte, através do conhecimento, que eles respeitam aqui fora. Mas só que dentro da nossa cidade, que é a grande mágoa que eu tenho, eles não respeitam ninguém pelo conhecimento. Eles te conhecem pela cor, filho do Nego Tesoura da Nego Alzira. E graças a Deus, sou filho deles, cara. Sim. Foi eles que me deram a educação, foi eles que me deram tudo que eu tenho na vida, foi eles, cara. Como diz o gaúcho da fronteira, utilidade do dedo, ele coloca que a utilidade do dedo é apontar o caminho certo que a gente deve seguir. E meu pai tinha a utilidade do dedo, quando apontava aquele dedo era por ali. E não tinha nem DR. Era aquilo ali mesmo. Senão o pau pegava. E a mão era pesada, nego velho. Era ruim eu tomar uma coisa do nego velho. Hoje, né, eu vejo meu pai como um exemplo. Né? Pena que eu não guardei as lembranças que a gente vai colocando fora, alguma coisa, né, que a gente vai colocando fora. Ele era tratador desses animais de Expo Inter que ganhava prêmios, cara. Eu tenho algumas fotos dele, mas eu não guardei os troféus que ele tinha. O tempo vai se perdendo, né? Então, assim, ó, a comunidade negra contribuiu muito para Guaíba. Só que Guaíba não reconhece. E quando eu estava lendo ali um livro essa semana, eu vejo assim que o ermo, o que é ermo? É um lugar isolado. E onde é que, quem é que antigamente, os mais antigos, quem é que morava naquela comunidade? Os negros. Né? Ermo era linkado ao anegrado, aos negros. E por ironia do destino, numa das ruas do Ermo, tem o nome de Davi Canabarro, que traiu os negros na Batalha dos Porões. Né? Mas deveria ter tirado. Se eu sou daquela comunidade, primeira coisa, aqui Davi Canabarro não entra. Entra qualquer outra pessoa, menos ele. Tantos negros poder se homenagear, né? Não, e tu sabes agora que tu falou a questão do comentário desse vereador infeliz, né? Porque quem conhece o Dr. João, eu sou meio suspeita de falar e falo sempre, quem conhece ele, diferente do partido político, não conhece a pessoa dele. Sim. Que é um dos médicos que eu acho que ele conseguiu, que se compara a ele somente... Dr. Rui Coelho Gonçalves, que se precisar atender alguém na calçada, ele atende na calçada, que eu já vi, ele faz os trabalhos dele, né, que ele foi prefeito, sim,
de acordo com a situação, nós não sabemos o que aconteceu, mas perto de uma única atitude errada, ele teve vários acertos, né? Que a nossa cidade tínhamos de tudo, tínhamos maternidade, nós podíamos trazer outra pessoa à vida, né? Sendo que hoje a gente já não tem mais isso. Mas ele fez muita coisa boa também, né? E fazer um tipo de comentário desse, generalizar que negro não pode ocupar um espaço na prefeitura porque faz coisas erradas. Quantas pessoas fazem coisas erradas e não estão lá dentro da prefeitura? Não, eu acho que essa questão de fazer coisas erradas não está na cor. Sim, eu concordo contigo, Débora. Mas duas coisas, me magoou ter ouvido claro. Isso, mas também me alertou. Quando virem pedir meu voto, eu vou dizer, pô, sou negrão, cara, não voto. Não posso votar. Não posso votar, que vou fazer um erro e votar em vocês. Então não vou votar. Começou a me selecionar meu voto. Né? E eu não vou colocar no ar, porque eu não vale a pena não tem chance de dar moral para quem não é. Não tem chance de defesa. Essa pessoa não tem chance. Eu acho que não devo chutar cachorro morto. Então, se a pessoa quiser vir para o debate, vamos a qualquer lugar, a gente conversa e vamos esclarecer esse caso. Peroto, coloquei teu nome aqui, mas assim, alguma pessoa ligada ao teu base aliada. Sim, porque de repente o próprio prefeito nem sabe, sim, né, desses discursos. O próprio não deve saber desse discurso, ou então tu alerta da base aliada, vamos trocar de discurso. Né? Vamos trocar de discurso. Sim, porque isso não é argumento, né, Lula? Não é. Quantos negros têm competência? Começando pelo quadro de concursados que temos na prefeitura. Quantos negros? Qual a porcentagem disso? Porque nós estamos lá, passa 4 anos e os vereadores, nós não sabemos se conseguem se reeleger ou não, né? E de repente, se fosse por competência, de repente não teriam entrado muitos, né? Porque é pelo voto, e aí na questão da eleição tu pode prometer o que tu quiser, sim, né? E casualmente eu estudei fiz um pós-graduação na Sojipa, e o Roger era aluno do lado da sala. E no intervalo a gente fazia lanche junto. E eu me surpreendeu quando ele enganjou a causa negra, que esse sentimento, eu notava que a turma dele tinha poucos, né? Ele falou que era o único, né? Então, assim, que bom que o Roger falou, não é o Lula que está falando, é o Roger, que eu acho um dos treinadores mais competentes que nós temos, só que ele tem uma infelicidade, não é campeão nunca, mas por aí morreu Neves, mas é um cara competente e às vezes se valoriza pelo campeonato, não pelo desempenho da sua equipe, né? Eu sempre coloco assim, no campeonato de 50 times, tu só lembra do nome do treinador campeão. Os outros não lembram. E os outros fazem um bom trabalho também, né? Então, assim, o Roger, que bom, tá se enganjando. O Daniel Alves riu da situação, não reagiu, pegou a banana e comeu, né? O Márcio Chagas, semana colocou também a situação que ocorreu com ele em Bento Gonçalves, e foi divulgado o que ocorreu com o Márcio, só não foi divulgada a punição que foi do clube esportivo. Eu acho que deveria ser divulgada também a punição, para servir de exemplo aos outros, né? Eu acho que não só o Márcio, um monte de situações, como o Luciano falou, tu falou, essas brincadeiras de mau gosto, que a gente... a princípio a gente aceita para não se indispor com pessoas. Se tu começar a se indispor, tu sai brigando com todo mundo. Exatamente. Aí tu me chamo de Lula Ranzinza. Sou Ranzinza. Sou. Porque eu defendo a causa que eu acho que é justa. Eu defendo socialmente o pobre, o negro e todos que precisar, eu defendo. Mas eu sou Ranzinza. E aí? Mas aí não coloca assim, Lula pós-graduado em psicologia do esporte, o Lula pós-graduado em marketing esportivo, o Lula formado com agente de jogador de futebol, ninguém sabe. O Lula, treinador de handball, o Lula da segunda turma de treinador de futsal do Rio Grande do Sul, ninguém sabe disso, né? Então, tem coisas, eles procuram colocar para eu calar a boca, tu é ranzinza. Mas eles não perguntam quem eu sou. Sim, ninguém sabe o porquê, exatamente, o porquê e como tu chegou até aí, sim, né? Vamos fazer um intervalinho comercial.
A consulta médica está cara e os exames também? Então venha conhecer a Pronticlin Clínica Médica Popular, onde você encontra saúde de excelência com preço popular. Contamos com 3 consultórios equipados com o que existe de mais moderno para atender a sua saúde e de sua família, além de diversas especialidades médicas e ainda posto de coleta de exames laboratoriais. Possuímos uma rede de parceiros, dentre eles farmácias, odontologia, exames de imagem com descontos que valem a pena. Os valores aqui realmente cabem no seu bolso. A Pronticlin está localizada na Avenida Lupicínio Rodrigues, número 1562, bairro Santa Rita, em Guaíba. Venha nos conhecer. Central de atendimento 513402-1723. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. @pronticlin.saúde. Retornando, tu ia falar, Luciano? Não, eu gostaria de falar assim, eu até tenho conversado com alguns amigos, né, sobre a questão das cotas. Por que eu sou a favor das cotas? Porque assim, ó, todo negro que veio para o Brasil, né, quando veio, não veio porque quis, né? Ele foi colocado dentro do navio e foi escravizado aqui, né? Tá, aí depois daí veio a lei do sexagenário, né? A libertação, que não foi libertação, né? Foi, tu era liberto, mas tu não tinha emprego, né? Aí tu era colocado à margem, tu era obrigado a voltar, né? Então por isso que assim, ó, não é questão de reparar, né, esses 400, 500 anos de escravidão, né? A questão é do exemplo, né? Assim como o Fábio Luiz aqui citou que eu fui professor dele, eu não cheguei a ser professor dele, eu fui professor quando ele tinha 14 anos, né? Aí depois logo assumiu o Lula lá no Cônigo Scherer, né? Então daí assim, ó, como o Fábio, né, ele vai citar o seu professor, né? Ou tem outros alunos aí também, né? Eu reconheço também assim, trabalhei com o Lula diversos sábados de manhã, nós íamos apitar jogos, né? Nessa questão assim, né, que nós somos exemplos, né? Por isso que eu defendo as cotas, sou a favor, né? Que e também eu acho que o branco também está à margem, né? Merece tanto a questão do negro, do branco, eles também merecem aquela questão da cota social. Ninguém está morrendo lá no Rio de Janeiro porque quer. Ninguém mora no morro, né? Porque quer. Todo mundo gostaria de morar no bairro Bela Vista, né? Mas o cara está morando no Rio de Janeiro porque ele é a única opção que ele tem, né? E por isso que é uma das minhas maiores, assim, tristeza hoje, né? É tu saber o quanto esses jovens estão morrendo, né? Que ele é obrigado a se envolver com o tráfico. E isso são os resquícios ainda do nosso atraso, né? Pois é, uma questão de oportunidade, né? Ainda falta, mesmo aqui em Guaíba tendo muitas opções de esporte, hoje nossos adolescentes acho que têm um oferecimento maior de esporte, né? Débora, eu tenho assim, ó, esses dias conversando com o professor Irineu, a minha trajetória esportiva, eu não vou começar... Eu comecei a jogar onde é a quadra, hoje é o INSS. Ali tinha uma quadra, né? Depois essa quadra foi transferida para onde é a junta do trabalho ali. Ali também nós jogamos. E depois, quando veio o advento do Coelhão, o que não é o primeiro nome, não é Coelhão, né? Que foi inaugurado em 1976 e era ginásio cinquentenário. 76 foi o cinquentenário da cidade de Guaíba. Depois, quando a morte do prefeito Rui Coelho Gonçalves, que foi o que construiu o ginásio, ele foi transformado em Coelhão. Bom, aí nós achávamos que a partir dali o nosso esporte teria um crescimento muito grande. Só que eu vejo assim, ó, que às vezes eu estou colocando todos, parece que o esporte ainda é relegado a só futebol. Quem não joga futebol em Guaíba morreu. Está excluído, né? Eu não seria um jogador de handball se fosse nos dias atuais. E eu passei pela Secretaria de
de esportes. Eu passei, consegui trazer equipes do Internacional jogar handball, eu trouxe equipes para jogar handball, e só que, assim, ó, a verba é R$10 para outro esporte, 1.000 para o futebol. Só que falta, assim, ó, nada, quando o Fábio milita no futebol, eu acho que tem que ter valorizar demais, o futebol, termos ídolos como o Fábio, que as crianças possam ser assim, pô, eu quero ser que nem o Fábio. Assim, ó, tem o artigo 217 da Constituição, que diz que temos que fomentar o esporte nos seus municípios. Beleza, tá aí a fomentação. Mas só que após ter o 218 que ninguém lê, que é o 218, que é pesquisa sobre o esporte, que te obriga a fazer pesquisa. Se me colocarem assim, me questionar, eu fiz pesquisa quando trabalhei no Coelhão. Com certeza, eu tenho meu projeto no pós-graduação de marketing esportivo, foi sobre escolinhas de futebol de Guaíba. Por que não inclusão do feminino no esporte de Guaíba? Nós temos um presídio em Guaíba. Tem e o presídio esporte feminino agora com o Thiago começou a ter, e só no futebol. Eu estou saindo desse fim de semana de uma competição em Butiá, onde tinha 5 equipes masculinas de handball e 5 femininas. Né? Nós tivemos para sair de Guaíba para jogar handball. Né? Para ter um adversário, alguma coisa. Temos aqui, estava ouvindo aqui o pessoal comentando que a filha do Fábio está jogando voleibol. Olha, que bom, Fábio, que bom que fomente ao voleibol, né? Que eu sempre digo assim, quem tem uma bola no pé ou bola na mão, não tem uma arma. Não. Exatamente. Não tá... Eu sou um cara que sempre dei valor ao esporte. O esporte é bom não só em termos financeiros, mas para a saúde, né? Sim, eu sou um cara que dificilmente fico doente, eu vou para o hospital. Então, se o prefeito, o poder público pensasse nisso, que o esporte é uma ferramenta importante para a saúde, quanto mais pessoas estiver fazendo esporte, vai ter menos pessoas no hospital ali pedindo remédio para eles. Menos violência. Menos violência. Né? Tenho uns projetos que eu trabalho de vez em quando aí para falar com jovens, né? Às vezes os caras não têm oportunidade, eles enxergam o que na frente dele. É mais fácil andar arrumadinho, roubando dinheiro, do que pegar uma bola e jogar um futebol. Eles não veem uma perspectiva de vida diferente do que isso, né? O imediatismo dessa geração, Fábio, os transforma nisso. Se eu tiver aqui jogar futebol, eu te coloco assim, quantas coisas tu abdicou para seguir a tua carreira. Exatamente. E hoje o jovem e a menininha vai dizer, pô, que eu vou namorar o Fábio se ele tá lá na sub-15, sub-16 e pode dar certo, pode não dar certo. Mas é mais fácil eu pegar o traficantezinho ali que tem uma motinho, dar uma volta de motinho, e o gurizinho também diz, então o que você, jogador de futebol ou traficante? Então você é traficante. É mais rápido, né? Mais rápido a ascensão social. É imediato. Dinheiro, a troca de roupa, o melhor tênis. Então, é mais fácil isso. Só que, Fábio, eu às vezes eu fico calado por ser um ranzinza, mas quando todo secretário, que eu trabalhei 30 e poucos anos na prefeitura, todo secretário vinha com melhoria do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Né? Mas não vi nenhum linkar esse desenvolvimento ao esporte. Eu acho que tu falou importante isso aí. Sim, e nós temos, não cortando, nós temos destaques aqui. Nós temos o Fábio Luiz, nós temos o Tininho, temos o Edinho da canoagem. Né? É isso que eu ia falar. A gente tem bastante atletas bons aqui em Guaíba que teve... O potencial é grande. Só que eu não vejo muito os projetos que tem aqui em Guaíba, as escolinhas, não todas, mas 99%, só penso em jogar em Guaíba. E aí quando o garoto chega com 18 anos, que não tem mais idade para jogar, o que ele vai fazer da vida dele? Sim. Então não pense em dar um projeto que assim, não, se tu não for um jogador de futebol, tu vai estudar, tu vai fazer o quê? Não, ele chega com 18 anos e não sabe o que fazer da vida dele. Acabou minha idade, não posso mais jogar, o que eu vou fazer agora? Sim. Né? E eu não vejo eles querendo assim, por exemplo, eu fiz um projeto de 1 ano só, uma experiência, né? Que mais pra frente eu vou voltar com tudo. Em 1 ano eu botei 2 atletas disputar o Campeonato Paulista. Um jogou aqui no Campeonato Gaúcho, o outro foi campeão em Tocantins Sub-19. Em 1 ano de trabalho.
Então eu vejo a escolinha se preocupa muito em ganhar medalha aqui em Guaíba. Ganhar medalha e o projeto deles fica bom, mas e as crianças chegam com 18 anos, 9 anos... O Luciano, em 2017, levou um grupo de alunos para participar do atletismo em Porto Alegre, né? É assim, ó. Eu levei lá na Sojipa, né? Inclusive até o aluno lá do bairro Pedras Brancas, o Murilo, né? Murilo Ota. Um beijo, Murilo. Ele foi... ele ganhou de 200 meninos, né? Ganhou em 2 modalidades, tanto no salto em distância e na velocidade. Só que depois, assim, ó, eu achei que o clube lá ia oportunizar para ele mais adiante, né? Aí até, assim, ó, oferece. Só que ele tem que sair daqui de Guaíba para se deslocar até Porto Alegre. Ele vai gastar R$40. E por que não fazer o atletismo aqui e depois ir para lá? Inclusive tem meninos lá da Sojipa, né? Um menino tá ganhando quase R$16 mil, né? O investimento é uma bolsa que ele ganha, né? Inclusive tem bastante. E até tem um projeto lá na Restinga, né? Que eles pegam os alunos lá na Restinga e a Sojipa banca esses meninos, né? E aí essa atividade deveria ter no município do menino. O Luciano, quando eu estive ali na secretaria, eu me preocupei, assim, quando o Fábio fala em escolinha esportiva, eu procurei trazer pessoas para dar palestra, que eu acho que não adianta tu pode até ter sido jogador de futebol, mas falta alguma parte teórica e convidei todas as escolinhas, mas para minha surpresa, cara, às vezes tinha mais pessoas da minha família assistindo a palestra do que esses instrutores de escolinha. Eles acham que, numa soberba, eles acham que sabem de tudo. E não sabe, cara. Eu tenho toda essa minha formação e esse fim de semana eu estava ouvindo o Marquinhos Xavier, da Seleção Brasileira de Futsal, para falar sobre... eu poderia estar dizendo assim, fim de semana, eu estou em casa, estou me aposentando, eu busco de conhecimento. Quanto mais sei que nada sei. Então, sempre procurando conhecimento. Eu acho que se a escolinha, se a prefeitura colocasse uma condição para tu participar de competição, tu participar no mínimo de 20 horas anuais de palestra, de curso, de alguma coisa, poderiam homologar essas pessoas como treinadores. Porque assim, ó, se tu olhar o futebol, tu que foi atleta, está cada vez mais tático, mais técnico. Às vezes o treinamento em campo é quase igual ao treinamento fora de campo, que tu trabalha fora de campo, né? Com técnicas psicológicas, técnicas de visualização, estudo do adversário. E aí, como é que... Se o pessoal não sabe fazer um scout, vai conseguir passar para a criança, e às vezes a gente perde gerações por falta de conhecimento, não por falta de boa vontade. Eu acho que deveria... vai ter uma competição, então vamos fazer um congresso técnico, uma semana de formação de treinadores, trazendo psicólogos, trazendo treinadores renomados. Vão perguntar quanto custa isto? Eu vou te colocar quem é que eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui o Valdemar, que foi personal só de 2 caras aí, que talvez o mundo um dia vai falar, no nome dele, um tal de Ronaldinho Gaúcho, que jogou alguma coisinha, e Leonel Messi. Eu trouxe o cara, tinha 5 pessoas assistindo o cara falar. O cara foi personal desses caras no Barcelona. Que tristeza, né? E eu trouxe aqui o primeiro jogador do Rio Grande do Sul que foi jogar na Espanha futsal. E até do sábado, sexta-feira, eu encontrei ele e disse: Lula, tu me botou lá para dar uma prática com skatista. Os caras que estavam fazendo a prática eram do skate. Não tinha ninguém do futebol. Ninguém. O cara com conhecimento, Rogério da Cunha Voser, cara, meu amigaço. Se eu pegar ele até hoje me cobra: quando é que eu vou dar uma palestra para vocês lá? E eu quero comer o carreteiro do João do SESI. E o João disse: eu errei, o carreteiro queimou. Eu disse: o cara se apaixonou pelo teu carreteiro queimado. Me cobra até hoje. Então, assim, será que só eu que tenho amigos que vêm de graça aqui? O Aloísio, zagueiro do Internacional, jogou, acho que, em Barcelona. O Aloísio, depois eu passei por ele: Lula, por que não me leva para dar uma palestra lá? Luiz, não sabia que tu ia de graça. Todas as pessoas que eu trouxe foi de graça. Custa? Acho que não. Pessoal, o papo está muito bom e eu gostaria que vocês nos deixassem, né, aquele recado
básico, o que vocês, nós, negros, chegamos até aqui, né? Eu sou uma pessoa muito feliz na minha profissão, né? E eu gostaria que vocês deixassem o recado de vocês. Débora, eu quero colocar assim, eu sou exemplo, de novo, eu sirvo de espelho, pela minha origem negra, pobre, eu consegui ser poliglota, eu falo inglês, falo espanhol, e português eu dou umas cacetadas, né? Então, assim, ó, se eu posso, todo mundo pode. Claro, abdiquei de fim de semana, fazer meu curso de treinador, fui dormir em Santa Maria em locais inadequados, mas eu tinha um sonho que eu tentei. E não se faz sonho sem tentar. O melhor, o Oscar define bem, mão santa coisa nenhuma. Termina o treino, arremesso 1000, arremesso a cesta. Então não tem mão santa, tu tem que trabalhar. Para ter sucesso tem que trabalhar. Não, eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo espaço, né, que foi oportunizado. E eu quero dizer assim, ó, para os meus alunos que vão falar, vão me cobrar dessa, né, por estar aqui, assim, ó, estudem, né, pratiquem esporte, né, vivenciem, né, é importante vivenciar, às vezes olhar, né, eu sei que eu acredito que Guaíba vai melhorar muito, né, em relação ao esporte, que está crescendo, né, lá na Escola Santa Rita, inclusive eu até estava falando com o professor Lula, falando com o Fábio Luiz, né, que lá eu tenho a minha filha lá, meus filhos estudam lá. E assim, um beijo, Luan, Laura, e já tem que falar a Bárbara e a Laís, né? Isso. Não esquece ninguém. Não, Deus o livre. E a Laura está sendo minha atleta de handebol, né, ali na escola, e está motivando as colegas dela, né? Porque eu acho assim, ó, igual o Lula falou, tanto no esporte, né, não interessa qual o esporte que seja, né, a pessoa tá praticando saúde, né, tá vivenciando ali fazendo novos colegas, novas amizades, né. Por isso que eu tô dizendo assim, aproveitem, né, a educação física da escola, né, porque ali é o primeiro passo, se alguém quer ser jogador, né, o primeiro passo é a escola, né, porque ali tu vai te socializar com os colegas, né, não vai sair jogador de dentro da escola, né, mas dali tu é lançado, né, pro esporte. Os né? americanos usam muito a escola, só pode se tornar profissional depois tu entrar na faculdade. O clube te escolhe na faculdade. Né? Então, se a gente pensasse assim, jogar em clube só se tivesse uma condição escolar, o Brasil seria outro país. Com certeza. Queria agradecer a oportunidade também de estar aqui e dizer que a gente sabe que não é fácil, né? A gente está sempre brigando por algo mais, mas a gente tem que ter força para lutar. Como os professores falaram aqui, o esporte é fundamental na vida de qualquer pessoa, em termos de saúde, em termos do psicológico também. Então a gente tem que estar sempre lutando em busca do objetivo e nunca largar os estudos, que é importante. Eu quero muito agradecer aos 3 que vieram, né? É um programa bem especial, porque hoje eu consegui trazer um dos meus irmãos, que eu convido e eles não aceitam. São todos envergonhados. O Luciano foi o primeiro, né? Que ele é o mais tímido, mas ele aceitou. Quero agradecer muito o Lula, nós fizemos um programa agora no mês de outubro, o Lula emocionou muita gente. Ouvi bons comentários, tão gostoso de te ouvir, né? As pessoas falarem, ai, Débora, dá uns parabéns para o Lula quando tu encontrares ele, que ele nos representa, ele é um professor de verdade. Então, Lula, meus parabéns. Muito Minhas obrigado. Colegas da Escola Inácio, assim, ó, ficaram radiantes com teu depoimento, né? Fábio, muito obrigada mesmo, que para nós assim foi o tempo que tu jogou fora que tu jogava, né? E no Zé ainda ele foi lá visitar, eu lembro, ele e o Tininho foram lá em casa nos visitar, né? E nós, sempre que tu aparecia, sempre que tu estava jogando, a gente estava lá torcendo, e a gente continua torcendo por ti, né? Inclusive ainda tem até hoje a camisa 11 que tu jogava no Corno Guixeira, aquela camiseta amarela. Tu era tão grande que não servia na camiseta, tu era maior que os outros. Tu tá lá em casa, tá guardado lá, acho que tá meio rasgadinho, tu era fortinho para o tamanho da camiseta. Eu lembro, tu era mirim quando fosse pro Era engraçado que as professoras às vezes falavam que eu era mais velho, né? Sim, muito grande. Eu tinha, cada vez que botava o Fábio, eu tinha que mostrar documento para ele, era o único cobrado.
Só que um alerta, quem milita no esporte, que a gente chama de gato, né? O gato nunca é o grandão, o gato é o pequenininho. O pequenininho que é gato. O grande não faz gato no grande. Não. Quando quiser descobrir o gato, vão no pequenininho. E é isso que é gostoso, né? De tu ver os teus frutos hoje. Aquilo que tu semeou lá atrás, tu vê hoje. Essa semana agora, um ex-aluno nosso aqui, o Cláudio Capiotti, está se formando. Cláudio, um abraço. Cláudio, medonho, mas ele tinha um sonho de fazer a faculdade de Educação Física, estava se formando. Agradeceu né? o professor Pedrão. Agradecer o professor Pedrão, eu não fui aluna dele, mas eu tive ótimos professores. Velho Moca, de Uruguaiana. Eu tive ótimos professores de Educação Física que me apoiavam também bastante. Professora Ângela Guimarães, professor Edmar, que faleceu, né? Foram os meus professores, que eu não tive mais, eu tive 2 professores de Educação Física. Então, assim, gente, muito obrigada. Nós, professores, né? Antes de qualquer coisa, nós temos que estar unidos e fortes. E sempre colocando a nossa qualidade, os nossos sonhos, sempre acima de qualquer coisa, né? Correr atrás das nossas conquistas. Gente, muito obrigada e até a próxima. Conheça o Residencial Araucária em Guaíba. Casas com mensais a partir de R$ 470 e excelente padrão construtivo. Pátio privativo na frente e nos fundos, para a família inteira aproveitar. Praças equipadas pela construtora. Compre com renda a partir de R$ 1.600. Não é só o terreno, as casas são entregues prontas para morar. Envie o WhatsApp agora mesmo. 996 697 053.